Hoje em dia há, nesse segmento sindical ou das confederações sindicais, um entendimento a favor da reforma trabalhista ou todas elas são contra? Não, de modo geral, justamente porque se mexeu no bolso dos sindicatos, as entidades representativas de trabalhadores, em especial, são contra e são muito críticas e fazem, às vezes, previsões muito erradas sobre os efeitos da reforma. Postei esses dias na rede social, aliás, o panfleto que a CUT soltou quando a lei foi promulgada, dizendo que o teletrabalho ia aumentar a doença da população, que ia matar trabalhadores, e o que a gente viu foi exatamente a situação oposta, né? O teletrabalho, que foi um instrumento, e justamente porque regulamentado na reforma trabalhista, ele pôde ser utilizado, foi um instrumento que salvou vidas, né? Milhões de vidas, né? Na pandemia. Então, agora, entidades empresariais, de modo geral, viram com mais simpatia mesmo a reforma. Esse movimento aconteceu, eu já expliquei no começo por que se tem esse certo preconceito, né? Porque essa visão que supostamente a reforma seria favorável ao empresariado, mas não é, porque, na verdade, ela visou o todo, visou o ambiente de negócios, porque para o empresário é muito fácil sobreviver, Dário, entre aspas, né? O empresário no Brasil, em geral, sofre muito, o pequeno e o médio empresário. Mas é muito fácil pegar e alocar aqueles poucos recursos que ele poria num pequeno empreendimento no banco, em outra coisa, em outro investimento, e ficar sossegado. Quem sofre mesmo é o trabalhador. Em última instância, quando você melhora o ambiente de negócio e melhora a empregabilidade, você está melhorando a vida do trabalhador humilde ou do desempregado ou de quem está na informalidade, enfim. A reforma trabalhista, em termos de apreciação pelo Supremo, então, na sua grande maioria, ela foi chancelada pelo Supremo. Tirando essa questão da contribuição sindical, os sindicatos já assimilaram a reforma ou ainda tem muita crítica, mesmo com relação a esses aspectos já decididos pelo Supremo? Com relação, o Supremo ainda está para decidir algumas matérias, inclusive, né? Mas, por exemplo, a gente precisa lembrar também, quando eu falo que a reforma não foi ousada, na verdade, ela foi menos ousada do que parece. Muitos dos entendimentos do STF foram formalizados em lei na reforma trabalhista. Então, na verdade, o que ela fez muito também foi observar precedentes. O próprio negociado sobre o legislado tinham dois importantes precedentes do STF, um deles do ministro Barroso, o outro do falecido ministro Teori, que foram muito indicativos da tendência do Supremo nesse aspecto. A terceirização do serviço, que foi um tema que foi mexido na reforma também, tinha uma resistência enorme do próprio TST, aí da própria última instância trabalhista, não se aplicava o entendimento do Supremo, até que, enfim, o Supremo julgou definitivamente a matéria. O legislador alterou duas vezes essa questão para afirmar e depois reafirmar que era lícita a terceirização do serviço, outro movimento, aliás, global, universal, inescapável, como é a uberização, e a Justiça do Trabalho teimava em resistir à terceirização. E, por fim, veio o Supremo e colocou uma pá de cal nesse assunto, mesmo depois do legislador achando que já tinha feito isso, né? Então, assim foi com outros temas também. Ainda há resistência em relação aos temas não definitivamente decididos. Um deles, por exemplo, é o contrato intermitente, né? Tem também, como nós falávamos há pouco, uma resistência na sua utilização, por parte do empregador, né, de quem emprega, porque fica com medo daquela relação ser invalidada, embora ele tenha sido o grande instrumento utilizado também na pandemia, porque se revelou muito adequado para isso. Mas foram forças das circunstâncias. É um contrato sobre o qual ainda paira uma insegurança jurídica que não é salutar, não deveria existir, mas a gente sabe que é assim que se dá no Brasil, depois de uma maturação jurisprudencial, é que efetivamente o instrumento pode ser mais confiável ou mais utilizado.